Salve, salve moçada, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos tratar da questão número 35 da prova Enem de Língua Portuguesa do ano 2020. Vamos para a questão, vamos analisar como essa questão, de que forma essa questão se fundamenta para nós. Para essa questão temos um texto motivador, um texto publicado no site ludopedio.com.br, né? E acessado no dia 5 de junho de 2018. Vejamos a informação. Ludopédio, né? Ludo, jogo. Então, atenção, é um site que divulga jogos. Por isso é importante a gente sempre analisar a fonte, referência, onde o texto foi publicado, porque nós podemos extrair dali muitas informações. Para a questão número 35, então, vamos a esse texto. Em 2000, tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de videogame, o Mayhem Soccer. 12 anos depois, uma petição online pedia que a EA Sports incluísse o futebol feminino no FIFA 13. Contudo, só em 2015, com uma nova petição online que arrecadou milhares de assinaturas, tivemos o futebol feminino incluído no FIFA 16. Vendo um nicho de mercado inexplorado, a EA Sports produziu o jogo com 12 seleções femininas e o apresentou como inovação. A empresa sabe que mais de 40% dos praticantes de futebol nos Estados Unidos são meninas. Então veja que informação importante. Mais de 40% dos praticantes de futebol nos Estados Unidos são meninas. Lembrem-se que soccer, tá, no inglês corresponde ao nosso futebol de campo. Para elas, ver o Brasil feminino representado em um jogo de videogame é extremamente importante. Olha que ideia, né, relevante que nós temos nesse texto publicado no Ludopédio. Então é fundamental, né, para as meninas, tem uma relevância muito significativa ver o futebol feminino representado em jogos de videogame. Ter o futebol no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero, num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Então a gente observa que esse texto ele traz uma informação nova para a gente, correto? O texto ele é escrito na primeira pessoa do plural, então ele generaliza a ideia, né? E em uma boa parte do texto nós temos uma informação, exceto nesse último trecho, né? Ter o futebol feminino, né, no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Então a gente tem aqui um posicionamento do autor sobre a importância e a relevância que o futebol assume, né, para o universo feminino, né, de modo a romper com algumas barreiras sociais preconceituosas. Bom, temos aqui então um texto, nós analisamos o texto, um texto em que uma parte dele é objetiva, né, informativa, uma outra parte que é subjetiva, apresenta um certo grau de posicionamento, de subjetividade. A partir, então, da análise desse texto, a gente vai para o enunciado. Vamos lá. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao. Então, o texto ele faz referência a jogos eletrônicos, aos videogames, aos games. Relacionando essa ideia dos gays, né, ao estilo, né, o jogo de futebol como um jogo de videogame, como um jogo eletrônico, de acordo com as ideias acentuadas no texto, a gente então traz ou alavanca a seguinte ideia: os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar relevante função na abordagem do futebol ao. Observem que no texto a função dos jogos, conforme o autor sinaliza, é uma função social, romper com problemas sociais. Então,
desempenha relevante função na abordagem do futebol ao disseminar em uma modalidade, promovendo a igualdade de gênero. O texto traz essa possibilidade de compreensão de interpretação? A gente percebe que sim, haja vista a última parte que compõe o texto. Beleza, então há a possibilidade de ser a alternativa A. Mas vamos verificar se existe uma alternativa que seja ainda mais explícita e concreta do que essa. Os jogos, essa relevância, dos jogos, principalmente no campo do futebol, tendem a superarem jogos mal sucedidos no mercado, lançados anteriormente. Observem que superarem jogos mal sucedidos no mercado, essa informação não está disponível no texto. Não há pistas para a gente fazer essa compreensão, essa interpretação. Elimino a letra B. Letra C. Inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado. Existe uma inovação da modalidade? Será que a modalidade é inovada? Com novas ofertas de jogos no mercado? A gente percebe que essa ideia ela existe no texto, né? Então ela é uma ideia que se sobressai no texto em um determinado ponto. Principalmente quando a gente tem aqui, vendo um nicho de mercado inexplorado, a EA Sports produziu um jogo com 12 seleções femininas e o apresentou como inovação. Beleza, eu poderia também marcar a letra C, mas vamos analisar ainda a letra D e a letra E. Explorarem nichos de mercado antes ignorados, produzindo mais lucro. Vamos lá? Existe alguma pista neste texto que o foco da EA Sports, que lança o FIFA, ele tende a produzir mais lucro? Essa ideia ela está implícita, mas observem, uma relevante função na abordagem do futebol. A abordagem do futebol é produzir mais lucro em relação aos games apresentados? O texto não dá essa possibilidade de compreensão. Elimino a letra D. Letra E. Reforçam estereótipos de gênero masculino ou feminino nos esportes. Os games, principalmente de acordo com o texto que foi sinalizado, têm a função de reforçar a diferença entre gênero masculino e gênero feminino? Não, pelo contrário, não se tende a distinguir, a excluir, Então também não pode ser a letra E. Portanto, a gente fica entre duas letras, a letra A e a letra C. Se a gente fizer uma análise dessas duas alternativas, as duas encontram respostas no texto. A grande questão está no enunciado, O enunciado. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol. Essa função, essa relevante função, é uma relevante função que vai para além dos jogos, que vai para além da economia, do capitalismo. É uma função de caráter social, que envolve a sociedade. Portanto, quando interpretamos adequadamente o enunciado, nós passamos a eliminar a letra C. E temos como alternativa mais adequada para essa questão a alternativa A. Então, a letra A se torna o gabarito dessa questão. As letras B, C, D e E contemplam, portanto, os nossos distratores. Temos aqui, então, uma questão de compreensão e interpretação textual que demanda conhecimento de mundo, mas principalmente a análise do texto e a interpretação do enunciado da questão. Lembrem-se que enunciado é um texto prescritivo. Ele passa a nos dar dicas e sugestões para identificarmos a alternativa mais adequada ao que é pedido. Portanto, dentre as alternativas selecionadas, a mais adequada, segundo as informações apresentadas no enunciado, corresponde à letra A. O Tia Ensina e o Luiz Carlos deixam um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!